Foi em 94, eu tava aqui, eu morava em Biúna, né? Morava em Biúna e tava em uma escolinha de Vargem Grande Paulista e vim fazer um campeonato aqui em Sorocaba e acabaram me vendo e fiquei aqui em Sorocaba. Mas aí você começou no Atlético Sorocaba. Isso. Antes você teve alguma coisa com o Corinthians? No Corinthians não. Não, eu tive com o Palmeiras. O Palmeiras, com isso. Palmeiras. Que era um time grande, que você foi para... E você federou por outro time, né? Isso, rapaz, tá sabendo, hein, cara? Essa é antiga, hein? Busca nada fundo. Na verdade, eu fui fazer um teste em São Paulo, no Palmeiras, e tinha lá 2.000 moleques, cara. E aí, naquela época, o cara falava, ponta esquerda, você levantava o RG e ele olhava e falava, você vem. E aí eu fui de Biúna pra lá, fiquei das 9 da manhã até as 4 da tarde. Quando chegou na minha vez, ele falou, olha, hoje acabou, você volta semana que vem. E aí eu voltei na outra semana, 15 minutos de teste, o seu Miltinho pegou e falou, olha, gostei de você, volta daqui um mês. Aí eu fiquei muito contente, voltei pra Ibiúna, contei pros meus pais e tal, pra galera lá. E aí, o que aconteceu? Eu passando ali em Cotia, tinha um central de Cotia ali. Eu falei, pô, vou pegar um time pra me poder chegar bem no Palmeiras. E eu fui e acabei treinando lá e eles gostaram de mim também. Falou, vamos disputar um campeonato aí, você não quer assinar por nós? Eu falei, já tô aqui mesmo. E outra, o central de Cotia na época era a 4ª divisão, ou 3ª, não me lembro agora. Falei, não vai disputar o mesmo campeonato do Palmeiras, né? Não tem nada a ver. Só que na base não existe isso, né? Não. E eu, como era muito jovem, meu pai também não sabia, assinamos pelo Central de Cotia e no final era o mesmo campeonato do Palmeiras. E aí eu não pude ir jogar no Palmeiras. Infelizmente. Nossa. E depois que descobriu? Eu descobri, tive que ficar no Central, já tinha assinado, né? Central de daí Cotia, o treinador. Bateu arrependimento. Bateu, com certeza. Só que o time lá era bom também, o presidente era o Vladimir, um ex-jogador do Corinthians. Vladimir, um lateral esquerdo, que era o pai do Gabriel, não sei se da época de vocês. O Gabriel, lateral direito, jogou seleção também. E aí foi bom também lá, não foi ruim não. E aí você foi pro Atlético Sorocaba. Isso. E ficou até 99 lá? Isso, fiquei até 99. Sub-17, 19. Isso, com 17 na realidade eu já fui profissionalizado, né? Ah, já foi? Já fui porque eu fui emprestado pro Et Jundiaí, da Taça São Paulo. Ficamos em 3º lugar na Taça São Paulo na época, em 96, se eu não me engano. Em 97 o Paulista foi campeão da Taça São Paulo, né? Uhum. Em 96 a gente ficou em 3º. E aí eles me profissionalizaram porque na época não tinha essa a lei Pelé, né? Não. O passe era do clube. Então, para eles não me perderem, eles tiveram que profissionalizar, né? Aí ali eu comecei minha carreira como profissional no Atlético Sorocaba. E aí você ficou até 98 ou 99? 99. Lá? Aí você foi profissional. Isso. Aí eu ganhei meu passe na justiça, né? Né? Um coreano tirou você, né? Não foi isso? Um japonês. Um japonês. Foi isso. Ele é o Ditu? José Altonari, Ditu. José Altonari, que tem um spa ali, né? É o que tem um hotel ali. É o José Altonari, o Kiyoshi. Ele que chegou e falou, olha, eu posso te tirar daí, se você quiser eu tento e tal. Aí ele tentou me comprar, os caras não quiseram vender. Tentou me emprestar, também não. Aí os caras falaram, o único jeito é te tirar daí. E aí ele conseguiu realmente, através do Dr. Panhoca ali de São Paulo, me tirou e eu acabei indo pro Ituano. Uhum. Fui fazer uma excursão pro Ituano na Europa e acabei ficando. Aí você ficou lá na Polônia, né? Gostaram de você? Aí eu joguei contra um time da Polônia, eles gostaram e acabou ficando lá. E essa primeira ida pra Europa, como que foi? Foi muito boa, foi muito legal. Adaptação? Com 8 anos, você tá dizendo? Não, quando você já foi pra ficar lá. A adaptação foi difícil, muito difícil, porque eu peguei a Polônia, cheguei lá, eu olhei o time e falei, pô, esse aqui eu vou arrebentar aqui. Então. Só que na hora no campo foi totalmente diferente, os caras não passavam a bola, os caras não gostavam muito da gente, assim, sabe? E aí foi difícil, tanto é que eu lembro que fui um outro jogador aqui da Portuguesa, nós dois fomos contratados, só que o treinador lá, o Smuda, o nome dele era Smuda, ele pegou e falou, olha, tô trazendo um cara aqui que é craque de bola, que vai ser o top, tipo o Romário, não sei o que, sabe? Ele levou muito. Então os caras esperavam muito da gente. Chegamos lá, não se adaptamos nos 2 primeiros jogos. O presidente era meio maluco. Falou, ó, pode mandar embora o treinador e os 2 jogadores. E mandou nós embora. Só que o auxiliar que ficou, ele gostava de mim. Nesse 2 meses que eu fiquei lá. E falou, olha, o Brasília pode ficar.
E aí eu acabei ficando e dando a volta por cima e acabei jogando e fui vice-campeão lá, foi muito bom. O outro voltou pro Brasil. O outro voltou pro Brasil. Ele o treinador. O treinador não quis mesmo. E aí, depois de 2000, você continuou lá na Polônia, né? Continuei. Em outro time, né? Isso, fui para outro time, Pogoń Szczecin. Isso, é um nome difícil esse. Em 2001 você foi para a Alemanha, aí você foi na Bundesliga. Isso, Energie Cottbus, que era a Bundesliga. Foi muito bom ali. Só que aí eu tive uma lesão no joelho, fiquei 1 ano e meio ali. Depois eu fiquei uma lesão, e essa lesão acabou me atrapalhando lá, e eu acabei saindo de lá. Aí fui tratar em uma outra cidade lá, essa cidade era perto de Berlim. Aí eu fui tratar lá em Stuttgart, que era um pouco mais longe, uns 400, 500 quilômetros, para tratar, para ficar bom, porque infelizmente lá na Alemanha, na época a fisioterapia era muito fraca. Então o clube que eu estava não conseguia me recuperar. Aí eu tive que ir para um outro lugar para se recuperar. E esse clube já era da primeira divisão? Já a primeira divisão. Então você pegou o Bayern, Peguei tudo. O Leverkusen, o Munique. Peguei tudo. Na época 2001 tinha quem lá? Tinha um Amoroso. Ó, tô vendo a camisa aí do... ele foi artilheiro na época. Né? Borussia. Tinha o Dedé, um lateral esquerdo que era do Atlético Mineiro. Tinha o Everton, um que era do Corinthians. Não sei se você lembra, o Everton. E quem foi o jogador que mais te marcou, assim? Enfrentou ele? Teve vários, né? Na Bundesliga teve muitos. Cheguei aqui. Tinha aquele Lizarrazu, que era da seleção francesa. Tinha o Paulo Sérgio também estava lá. O Paulo Sérgio também, que é cristão, né? Sim. Tava lá. Tinha o Elber, tinha muito jogador bom lá, cara. Muito craque. O Lúcio me marcou na época lá, o Lúcio. O Lúcio era Bayern de Munique. Bayern Leverkusen. Leverkusen. O Zé Roberto tava lá também. E o Lúcio foi um dos jogadores mais difíceis? Rapaz, pior que não. Foi um dos jogos que eu joguei melhor. E ele me marcando ainda. Jogamos em casa esse jogo e foi um dos jogos que eu joguei melhor ainda. Fez gol? Eu fiz gol contra o Hertha Berlim. Que tava o Marcelinho, o Paraíba, tinha o Luizão, o Daniel Alves, tinha bastante, porque a seleção tinha chegado na final, né, em 98, né? Então os jogadores brasileiros estavam muito valorizados. Hoje, infelizmente, está desvalorizado o jogador brasileiro. Naquela época, qualquer brasileiro, os caras achavam, é jogador, sabe jogar bola. Sim, né? Até 2002 ali. Isso. Aí depois de lá começou a cair a decadência. Verdade, infelizmente. Aí depois da Alemanha voltou pra Polônia? Depois eu voltei pra Polônia. Um time lá que estava caindo de divisão. Eles contrataram eu e mais alguns outros jogadores da Polônia lá para tentar não deixar cair. Mas infelizmente a gente caiu de divisão. Eu lembro que nessa época eu estava com a minha esposa lá e o meu filho pequenininho, falando, nossa, e agora? Vou cair de divisão. Mas eu tinha feito um bom trabalho, sabe? Nesses 6 meses. Falei, e agora? Como é que vai ser? E aí o campeão da Polônia me contratou. Mesmo eu caindo, e eles me contrataram. Foi mais uma bênção que Deus me deu ali. Mas eu ia até arriscar falar o nome do time aqui, mas... Fiz só Cracóvia. Isso, mas você já tinha jogado nele também, né? Já tinha jogado nele. Você voltou, Isso, eles me viram. O jogador deles foi vendido pro Kaiserslautern da Alemanha e queriam repor alguém. Aí eles lembraram de mim e acabaram me levando para lá. Aí depois você foi para Portugal. Depois eu fui para Portugal. Fui para Portugal, pro Belenenses. Isso. E também foi uma época muito boa ali em Portugal. E qual é a diferença do futebol entre esses países? Né? Eu já estou prolongando a minha pergunta aí, aproveitar. Você jogou em 5 países. Sim. O que você sentia de diferente? Cada país tem um jeito de jogar, né? Por exemplo, na Alemanha o jogo era bastante aéreo, né? Os caras muito fortes, né? Então jogava-se aquela bola muito... O cara raspar, eu como jogava de ponta tinha que passar por trás. Era mais assim. Já em Portugal tinha muito brasileiro, né? O meu time belenense mesmo tinha 13 jogadores brasileiros. Então era praticamente o Brasil ali, né? Então é bem diferente. Cada país tem os seus, né? Portugal foi o que você se adaptou melhor, então? Não, se adaptei maioria em todos mesmo. Sempre deu para se adaptar. Qual que teve maior dificuldade? Dificuldade? Eu acho que foi no começo ali da Polônia mesmo, quando eu cheguei na Europa, né? Depois, porque teve o frio também, tem tudo isso que você tem que se adaptar, não é fácil. A língua também, né? Depois eu acabei aprendendo um pouco polonês e me ajudou bastante. Até hoje fala. Até hoje eu falo alguma coisa. Esses dias eu fui até fazer um jogo beneficente lá
no Estet, em Paulo Estet, me chamaram lá, fomos lá para ajudar um ex-jogador que estava doente, tá doente ainda, né? E aí fomos lá fazer esse jogo beneficente, foi muito interessante. Você foi pra Polônia? Fui pra Polônia. Nossa. É bom de fazer história por onde passa, né? É verdade. Mas isso, graças a Deus, né? Sim, né? Sempre. E depois aí você voltou pro Brasil, né? E não, depois eu fui pra Coreia, né? Foi pra Coreia? Fui pra Coreia. Fui pra 2005 Coreia. Aqui, ó, pra Esporte. mim. Não, depois do Belenense eu vim pro esporte. Isso mesmo. Tá certo, agora eu que tô já lá na frente. É muito time, é verdade. Aí eu voltei pro esporte, isso mesmo. Voltei pro esporte porque um irmão lá também, o Sandro, um zagueiro que jogou no Botafogo, ele que me levou pra lá, porque eu já tava muitos anos fora do Brasil, né, e ninguém me conhecia. Ele falou, não, Brasil, pode ir lá que lá eu coloco você. E acabou realmente dando certo, eu vim disputar a Série B do brasileiro aqui pelo esporte. Aquela época era ao contrário, né? Na Europa ninguém conhecia, agora no Brasil que ninguém conhece. Ninguém conhece, verdade, porque tava um tempo fora já, né? Você jogava de ponta e falavam que você era um estilo Rivaldo? Você era quase a mesma época que o Rivaldo. Né? Quase, mas é diferente, porque eu era veloz, né? Tá. O Rivaldo já era mais lento, jogava mais na meia, né? Eu jogava mais pelas pontas, né? Mas eles falavam que você tinha um comparativo com o Rivaldo, não? Falavam mais assim, tipo o Denilson. Denilson? Mas eu não era tão driblador como o Denilson, mas era rápido como o Denilson, né? Tá. Eu não era tão driblador, mas eu dava muito passe, né? Eu levava pro fundo entendeu? E no esporte você jogou com o Geraldo, foi essa época? Ou foi não? Essa época. 2005, então. 2005, isso aí, foi o centenário do esporte. E aí depois você voltou para Portugal. Depois eu voltei para Portugal, rapaz. Sabe que eu tive uma proposta para ir para o Japão, o empresário acabou me enganando quando eu estava no esporte, e aí apareceu essa oportunidade de ir para Portugal novamente, aí eu fui, e foi aonde foi bem melhor para mim. E aí você jogou no Vitória, né? Não, eu joguei no Legiões. E depois você foi pro Vitória. Até eu vi aqui que foi essa temporada mais artilheira, né? Foi. Fez mais gols, né? Foi. Você considera essa a melhor temporada da carreira ou não? Não. A temporada melhor que eu acho que foi no Vitória de Guimarães. No Vitória de Guimarães? Foi a sequência. Apesar que depois vocês vão ver aí na Coreia foi muito bom, porque eu fui campeão lá na Coreia, na Copa da Ásia também. Então o Vitória e o Guimarães você jogou com o Jeromel? Joguei com o Jeromel. Jeromel, novinho lá. Novinho, tinha 19 anos. Tava começando a carreira dele. E aí você jogou com ele lá? Joguei com ele lá. E tem uma história que do Vitória, que a torcida é fanática, né? Fanática lá. E diz que, você contou até, eu vi lá, né? Que o time de Porto tentou colocar uma loja. Foi, verdade. E não conseguiram. Foi colocar uma loja lá em Guimarães, né? Porque lá em Portugal, a maioria das cidades tem lojas do Porto, Benfica e Sport, que é os 3 maiores lá. E aí foram colocar uma loja do Porto lá em Guimarães, né? E aí a torcida, quando foi inaugurar, pegou e meteu fogo, falou, aqui não, aqui é só Guimarães. Não existe Porto, Benfica e Sport. Mas eu voltei a morar lá agora, né? Fiquei 4 anos, mas mudou isso aí, já não existe mais. Hoje já tem torcedor do Porto, do Benfica, do Sport, até achei estranho, falei, poxa, Guimarães aqui mudou bastante. Chegou lá e viu, já ia colocar fogo também. Aí depois foi pra Coreia, né? Depois eu fui pra Coreia. Aí foi, acho que considero uma maior mudança, né? Que eu acho que entre o Brasil e a Europa e o Brasil e a Coreia, questão do futebol. Sim, lá chegamos na Coreia, tinha muitos brasileiros lá também, que ajudou a gente a ficar lá, porque no começo realmente os treinamentos diferentes, subir montanha, um monte de coisa que a gente não era acostumado, né? Pablo Marçal lá, tá? Pular corda, umas coisas assim, sabe, muito estranhas. Aí chegamos lá, e os brasileiros que estavam lá, que eram Denilson, Adriano Chuva, não sei se você lembra dele, que jogou no Palmeiras, jogou no Inter de Porto Alegre também, eles ajudaram muito lá. Um preparador de goleiro também chamado GG. Adriano é o que jogou no Porto? Não, esse é outro. Esse é outro. Você jogou Adriano, joguei contra esse Adriano aí. Isso. Esse é outro. E aí eles ajudaram muito a gente pra gente ficar lá. E lá você passou por 4 clubes, né? 4 clubes. Joguei o primeiro no Daejeon Citizen, depois fui pro Ulsan, Hyundai, depois pro Pohang Steelers e depois pro Jeonbuk.
E até hoje você tem contato com ele? Você manda jogador para Coreia, para Polônia, Alemanha? Para Polônia, sim. Para Polônia eu tenho mais contato. Na Coreia eu perdi o contato lá com... Perdi. Mas aí você manda onde você mandava jogador lá? Na Polônia? Não, Coreia. Na Coreia não. Não muito. Na Coreia não. Hoje deu uma diminuída. Hoje é mais China e Arábia, né? Ali, né? Hoje lá na Coreia não tem muito brasileiro. Que antes era Coreia e Japão, vamos falar assim, né? Era. Hoje já é Arábia, China ali, que também deu uma quebrada depois da pandemia. A China quebrou bem, né? Eu tava conversando. Os brasileiros, infelizmente, ficaram meio sem moral, né? Então a turma tá preferindo pegar os caras lá do leste europeu, que é da Croácia, desses lados, que é mais barato também, entendeu? E outro jogador brasileiro hoje aqui é muito valorizado, né? Se paga muito bem, não tem porque o cara sair daqui. Sim. Tá até porque também a Coreia e o Japão priorizam muito a disciplina, né? Isso. E hoje em dia, acredito que eles vêem nas notícias, vê que o jogador brasileiro cada vez Mas quando menos... o cara chega lá, ele acaba ficando de acordo com o país, entendeu? Ele acaba... Segue, né? Segue. Porque ele sabe se ele brincar lá, ele vai preso. Mas os clubes lá vendo as notícias aqui dos jogadores brasileiros, isso não influencia na hora da contratação? Não, acho que não. Acho que não, porque os empresários é que fazem o negócio, entendeu? Então eles... Falou, tá falado. Falou, o clube confia. O clube confia, isso aí. Confia e vai. Porque normalmente o cara que faz um negócio, ele já teve alguns jogadores lá. Então os presidentes, os treinadores confiam nele, entendeu? É pela palavra dele. Qual coisa, se você quiser mandar um atacante pra Polônia igual eu, assim, bom, já pode 32 anos, um lateral, tem um lateral. Só pra aposentar esse aqui. Não, 0 jogos profissionais, mas a experiência, assim, de conversa tem bastante. Tradutora, né? Tradutor. Já teve uma história com o tradutor de japonês, vou contar aqui, né? Já foi. Intérprete de japonês. Nem sei japonês, nem inglês. Olha. Falava por mímica. Colocava o celular assim. Toma aqui, olha. Isso. E aí, né? E aí, em 2009, você tava lá, né? Sim. Voltou pra Polônia depois? Depois da Coreia, eu voltei pra Polônia. Voltei, você vê que... Mas na Coreia ainda você ganhou a Champions da Ásia. Foi 2009, né? 2009. Você ganhou o último ano que você ficou lá, você ganhou a Champions da Ásia, né? Isso mesmo. E a Champions da Ásia? É difícil? O que você me diz dela? Não é fácil, não. Porque você vai pro país, né, jogar primeiro jogo no país deles, depois na sua casa e tal. Mas assim, lá na minha época, os dois maiores eram o Japão e a Coreia, que ganhavam mais. Né? Os outros países não ganhavam mesmo. Você ia jogar contra a Tailândia, contra esse time, você ganhava de 5, 6. Então, os difíceis mesmo eram o Japão. É tipo a Bolívia na Libertadores aqui. Isso. Então, já sabia que tinha ganhado o time japonês, entendeu? E abaixo da Libertadores, então? Você acha? Né? Abaixo. Né? Tipo, abaixo. Champions League, né? Sim. Europa. Agora que ficou bom, porque o Cristiano Ronaldo foi pra lá, né? Sim, agora, a Arábia, né? Isso. Levou mais um monte. Aí levou um monte de gente, aí agora o nível ficou melhor, né? Hoje deve ser a Arábia que vai... Sim. Mesmo nessa época tinha o Rivaldo, jogava no time da... Agora esqueci o nome do país. Uzbequistão. Jogava, o treinador era o Felipão. Eles ainda tinham esse time bom. Só que o time, nesse time aí, por exemplo, nós ganhamos de 4-0, que era do Rivaldo. E no Japão já tava o Zico? Ou não? Lá? Não, isso é bem antes. O Zico já é antes. Zico já é antes. Zico que é o rei do Japão lá. Né? Zico teve moral lá. Não, tem. E essa Champions que vocês ganharam, o seu time era favorito já desde o início? Não era. Ou foi considerado uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Mas eles já tinham, se eu não me engano, eles já tinham ganho outra vez. Tinha o Pohang. Já tinham ganho. E você ganhou uma Liga Polônia, né, também? Ganhei. Em 2003, 2004, você ganhou uma Liga da Polônia que foi com o... Wisła Cracóvia. Isso, aquele que era líder, né, que te contratou. Isso. E aí, em 2009, você voltou pra Polônia de novo. Voltei pra Polônia. Odra Władysław. Isso. Chama. Esse time da Polônia é complicado de falar. E aí, você foi pro Olympiacos. Isso, do Chipre. É da Polônia também? Não, esse é do Chipre. Do Chipre? Esse é do Chipre. Nossa. Fui lá pra terminar a carreira. Mas no final, eu fiquei só 6 meses. Porque lá eles tinham um negócio de não pagar os outros. Aí acabou que eu peguei... Aí voltei pro Brasil, né? Mas chegou a ficar sem receber lá? Fiquei 4 meses sem receber, só que aí eu fiz uma jogada com eles, que eu tinha 2 anos de contrato.
Falei, olha, vamos deixar esse 1 ano e meio pra trás, vocês me pagam os 4 meses e eu tô... Aí eles me pagaram os 4 meses e eu vim embora. Não ficou me devendo nada. E aí depois veio pro Brasil. Depois eu vim pro Brasil. Uberaba, né? Isso, fui pro Uberaba disputar o Mineiro. Aí começou a carreira no Brasil. Isso, praticamente foi isso. No fim da carreira começou no Brasil. No fim da carreira ainda eu fui jogar bastante lugar ainda. Jogou, rodou bastante. Santo André, né? Santo André, que eu já tinha jogado já no começo da minha carreira também. Ituiutaba, Uberlândia. Uberlândia 2011, São Bento 2012, né? Isso. CRB. Isso, depois voltei pro São Bento. Depois... Isso. A CRB, Muricy. Isso, aí depois Muricy, São Bento de novo e fechou no Atlético Sorocaba, né? Atlético Sorocaba. Nossa, bastante. 266 jogos, 49 gols, isso? Eu acho que foi mais. Esses gols aí pode ver que vocês olharam no Transfermarkt alguma coisa, né? Tem alguma coisa, tem alguns jogos aí que não tem, né? Por exemplo, da Coreia não marca lá. Não marca. Tem algumas coisas que não marcam. Tem uns golzinhos a mais aí, então. Tem uns golzinhos. O Atlético Sorocaba chegou a jogar o Paulista da primeira divisão? Não. Foi nessa época? Foi na segunda. Foi na segunda? Tinha caído ou tava pra subir? Eu não lembro. Não, tinha caído. Tinha acabado de cair. Tinha acabado de cair. E você jogou com o Cleito Xavier também, né? Joguei no esporte. No esporte. Joguei também. Você veio pra cá. Isso. Então, de título, você tem o polonês, coreano, você ganhou também. Coreano lá, né? também. Brasiliense. Não, brasiliense eu não ganhei. Não. Isso aí colocaram aí, mas não tem nada a ver. Não? Não. Tiraram o gol. Tiraram o gol e deram um título. Eu já vi essa notícia aí, mas não tem nada a ver. Mineiro Porque falaram que eu joguei no Gama, não é? Não, o Gama não tinha nada lá, não. Não? Não Então, colocaram. porque o brasiliense... Eu nunca Será joguei. Porque é Brasília? Eu nasci em Brasília, Você né? nasceu em Brasília, né? Sim, mas com 3 anos meu pai já veio pra São Paulo, a gente viveu em São Paulo. Por isso que também não jogou nenhum time, né? Do Distrito Federal. Não jogou, nem... mas eu vi que você tinha... E deram um título aí. Me deram aí. E aí o Mineiro. O Mineiro você ganhou pelo... Não, Mineiro também não ganhei. Também não? Também não. Colocaram o Mineiro lá. Ela gosta de mim. Colocaram aí 2 a mais. Tá bom, tá trocando gol por título, mano. Tá bom.